É momento de meditação. A nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha, Nicodemos veio ter com Jesus de noite, reconhecendo que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Nicodemos, olhe que nesse texto Nicodemos veio elogiando Jesus e dizendo: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu, foi direto ao ponto da necessidade de Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: necessário vos é nascer de novo. Então Nicodemos, sendo o príncipe dos judeus, ele não sabia dessas coisas que Jesus estava falando. Ele era mestre, ele ensinava em Israel, ele era fariseu, ele fazia parte do Sinédrio, era mestre, príncipe de Israel e não sabia dessas coisas. E Jesus foi direto ao ponto da necessidade de Nicodemos e disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus disse que o homem precisa nascer do Espírito e da água, do Espírito de Deus e da água, da palavra de Deus, nascer no Espírito de Deus e na palavra de Deus, nascer de novo, se arrepender, necessário vos é arrepender, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós, arrependei-vos. Jesus pregou arrependimento, João Batista pregou arrependimento. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzi-vos frutos dignos de arrependimento. Jesus pede para que o homem se arrependa dos seus pecados e reconheça Ele como seu Senhor, reconheça o único caminho. João Batista veio aplanando os caminhos de Jesus e batizando as pessoas com água e pregando para que as pessoas se arrependessem. Arrependei-vos. Eis que o machado é exposto na raiz, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos. Jesus conclama para o arrependimento, João Batista conclama também para o arrependimento. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Arrependei-vos e produzi-vos frutos dignos de arrependimento. Jesus foi direto ao ponto de Nicodemos. Nicodemos necessitava de arrepender. Nicodemos estava com vontade de entrar no reino de Deus. Foi ter de noite com Jesus porque se sentiu coagido pelos principais dos judeus, pelos fariseus, e não queria ser visto por eles, e então foi ter com Jesus à noite. Mas Jesus teve uma palavra para
Nicodemos e disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Jesus foi direto ao ponto da necessidade. O homem tem necessidade de nascer de novo, de arrepender-se dos seus pecados e confessar a Jesus como seu Salvador, confessar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Olha que a morte de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados da humanidade, mas a eficácia, a aplicação do perdão, a aplicação dessa eficácia do perdão de Deus só é aplicado naquele que reconhece que Jesus é o seu Senhor e vive para a glória de Deus. Porque o amor de Deus não vai salvar ninguém, só o amor de Deus não vai te salvar. Deus ama toda a humanidade, mas se o homem não se arrepender, ele vai para o inferno assim mesmo com o amor de Deus, porque Deus amou tanto judeu como gentio, tanto o judeu como o gentio. Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha que a palavra diz, é para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é para todos, sem acepção de pessoas, mas só se salvarão aqueles que se arrependerão e confessarão que Jesus é o Senhor. Porque a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Quem vai te salvar é a graça, e a graça é Jesus Cristo, o Senhor. A salvação é pela graça, por intermédio da fé, por meio da fé. O meio com que adquirimos a salvação é pela fé, mas quem vai nos salvar é a graça de Deus, e a graça de Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Então a mensagem para Nicodemos é arrepender, é nascer de novo. E a mensagem para você que me ouve também, que ainda não reconheceu a Cristo, é se arrepender, nascer de novo, porque Jesus quer salvar a todos os perdidos, mas necessita reconhecer que está perdido e que precisa de um Salvador, de um Redentor, de um Cordeiro Santo, imaculado, do sangue justo, sangue santo, sangue imaculado, sangue perfeito, sangue que purifica o pecado. O seu pecado pode ser mais preto que escarlate, se tornará mais branco que a branca neve. O seu pecado pode ser vermelho como carmesim, mas se tornará mais branco que a branca lã, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar todo pecador que se arrepende e confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Entrega a sua vida para Ele e se arrepende dos seus pecados e passa a viver uma vida de justiça e santidade para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos ampare e nos abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém.